Boa noite a todos e todas. Senhoras e senhores, estamos dando início a esta audiência pública convocada por esta vereadora. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, o nosso regimento interno. Em pé, todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 18 horas e 23 minutos. Podemos nos sentar. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar impreterivelmente até às 21 horas e 23 minutos, tempo máximo de 3 horas de duração. Se chegarem vereadores, nós vamos anunciando. No momento, somente esta vereadora que preside foram convocados para esta audiência pública o chefe de gabinete, Rafael Lima, o secretário de Finanças, Everton de Araújo Basílio, o secretário de Administração, Donizete do Carmo dos Santos, o secretário de Negócios Jurídicos, Gustavo Russignoli Bugalho, todos aqui já presentes, a procuradora jurídica do município, Denise Batista de Oliveira, que apresentou um atestado, e eu passo a ler: em atenção à convocação recebida para a participação de audiência pública com o tema Condição Funcional dos Agentes da Administração da Prefeitura de Bauru, a ser realizada neste dia 4 de agosto, às 18 horas, em respeito a esta Câmara Municipal e a esta nobre vereadora, venho justificar minha ausência da referida audiência por motivo de saúde, conforme atestado médico em anexo. Nada mais a tratar para o momento, renovo votos de consideração. Denise Batista de Oliveira. Foram também convidados a estar conosco nesta audiência pública a senhora prefeita municipal, Suelen Silva Rosim, que naturalmente já mandou aquela velha carta que a gente recebe toda audiência pública de que não virá. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Sinserm, que aqui está representado por sua diretoria, e diversos trabalhadores e trabalhadoras do setor administrativo. Bem, nós tivemos agora, no último dia 15 de julho, sediado lá no Sindicato dos Servidores, uma reunião para a qual eu fui chamada, bastante representativa, né, com algumas dezenas de trabalhadores, muitos dos quais estão aqui, para discutirmos o tema que é a razão hoje desta audiência pública, né? E naquela oportunidade nós tomamos conhecimento de forma mais aprofundada do assunto, consideramos a pauta justa e oportuna, e nos comprometemos a trazer para essa casa esse debate político, que é o que nós estamos fazendo agora. E não apenas trazer o debate político, mas envolver aquelas figuras chaves dentro das secretarias. Naturalmente, também seria importante, claro, a prefeita, eu sempre digo isso é chave, para que nós possamos buscar um caminho que se aproxime de se consensuar uma saída para esse impasse criado aí em tratativas feitas em anos diversos, em mais de uma oportunidade. Quero fazer um parêntese aqui para dizer que esta é a primeira audiência pública. A gente começa com vocês a retomada nesta Casa de Leis de audiências públicas fora do horário de expediente, do horário comercial. Isso é muito importante. Por quê? Porque nos últimos anos
a partir dessa pressão, né, e dessa mistura que é o Tribunal de Contas determinando como é que as câmaras devem funcionar ou não, e fazendo apontamentos em torno do quantum de horas extras, do número de servidores, a meu ver, exageradamente, porque acaba se imiscuindo aí nas prerrogativas do Poder Legislativo, e eu, particularmente, enquanto vereadora, acho muito ruim que a Câmara Municipal só possa funcionar no horário comercial, porque é o horário em que a maioria, maciçamente, o trabalhador e a trabalhadora está no seu horário de serviço. Então, não vai poder comparecer. Isso acaba levando a algumas reuniões esvaziadas. Nós temos tido sorte de trazer para cá apenas os grandes temas. E esses grandes temas têm feito com que as reuniões, apesar dos horários, ainda assim tenha essa casa lotada. Eu faço aqui mais uma parte para destacar a audiência pública que nós tivemos nessa casa ontem. Apesar de ser o meu primeiro mandato como vereadora, a gente acompanha os debates dessa casa há décadas. Eu, particularmente, não me recordo de termos aqui mais de 300 servidores numa audiência pública. E ontem, para debater a FUNPREV, entre servidores ativos e inativos, nós tivemos um número superior a 300 servidores nessa casa. Então, esse espaço aqui estava completamente abarrotado, o saguão estava completamente abarrotado, e ainda nós tivemos a ocupação da sala da presidência, porque temos TV aqui do lado de fora, para que todos os que estavam aqui pudessem acompanhar as nossas discussões. Então, isso foi uma demonstração de força histórica de parte da categoria de vocês, né? De parte dos servidores, de todas as áreas estavam aqui ontem. Então, foi realmente um momento de muita unidade e de um debate político aprofundado e importante, que a gente espera colher frutos. Da mesma maneira que hoje vocês também enchem a casa, conforme o compromisso que vocês também assumiram, para que a categoria possa ter essa oportunidade de aqui, frente a frente, com os representantes do governo, utilizar a Casa de Leis como um instrumento para a busca de uma possível saída consensuada em torno desse assunto. E esse assunto não é de hoje, né? Não nasceu agora. O processo em torno do tema está em vias de completar aí 6 anos, daqui a 12 dias. Foi iniciado em 16 de agosto de 2016, as primeiras tratativas formais acerca desse tema. Na ocasião, a Secretaria de Administração era chefiada, então, pelo senhor Célio Busseroni, posteriormente alterada a gestão para o servidor Everson Demarque. Na ocasião, foi levantado o impacto atuarial para os, então, 349 agentes, no montante de R$ 294.649.000, cálculo base para aquele ano de 2016. Nas folhas 28 desse processo, é um processo que, a partir da reunião do dia 15, nós buscamos, né, alguns números de processos apensados aqui. Então, assim, é um calhamaço muito grande. A gente procurou buscar aqui o resumo mais estratégico dele, porque, de fato, aqui são muitas informações. Essa é uma das razões porque nós havíamos convocado, inclusive, a procuradora. Mas aqui nas folhas 28, nós vamos ver que a diretora de divisão de avaliação, a senhora Marcela Palaro, recorda da transformação dos cargos de agente de administração em técnico de administração lá da FUNPREV. E aí tem uma frase dela lá no parecer que a gente destaca aqui. Aspas. No âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru, observamos que tanto o cargo de agente de administração quanto o cargo de técnico de administração possuem atividades similares relacionadas a rotinas administrativas, motivo pelo qual a Secretaria não é de entendimento
de atendimento, motivo pelo qual não se vislumbra nenhum óbice em relação à presente adequação. Fecha aspas. Na página 37 até a página 43 desse mesmo processo, os membros da CIPAR, então reunidos no dia 24 de fevereiro de 2017, sob a presidência, então, à época, do Donizete, analisaram o pleito dos servidores e deliberaram favoravelmente a transformação do cargo efetivo de agente de administração em técnico de administração, conforme trecho extraído dos autos que eu vou ler também aqui. Aspas. Pode-se observar que o legislador, ao instituir o plano de cargos, carreiras e salários, Lei 5975 de 2010, levou em consideração o nível de ensino, com classes compostas por níveis de salário base reajustáveis estabelecidos por interníveis, bem como a contagem de tempo de efetivo exercício na carreira em que se encontrava no plano anterior. Contudo, o cargo de agente de administração não fora enquadrado como técnico de administração por falta de disponibilidade financeira àquele momento. A nosso ver, a pretensão destes servidores é justa. No entanto, considerando que o atendimento trará impacto financeiro anual de 3.650.000, seria necessário que o senhor secretário de Finanças verificasse sua viabilidade ou não, haja vista que as discussões com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais estão prestes a iniciarem. Fecha aspas. Já em 2017, o Everton, então secretário de Finanças, na época, reitera a manifestação da CIPAR e aponta não ser possível atender, naquele momento, o pleito dos servidores em decorrência do limite prudencial. Em dezembro de 2018, o ex-prefeito Clodoaldo Gazeta abre novamente as discussões e encaminha uma minuta de projeto de lei para essa casa, elaborado pela Secretaria de Administração para parecer do jurídico em primeiro plano. Oportunamente, a diretora da Procuradoria Consultiva manifestou parecer encartado as folhas 91 e 94. Não haver óbice à tramitação da minuta em apreço, referenciando a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello na ADIM 231. Aspas de novo. Dizer-se, a esta altura, que a passagem de um para outro cargo da mesma carreira somente é possível pela via do concurso público é afastar as perspectivas do servidor quando do ingresso no serviço público, esvaziando-se o significado do artigo 39 da Constituição Federal, no que, ao prever a adoção do regime único, alude ao implemento do plano de carreira. Fecha aspas. Na página 107, ainda do processo, a CIPAR recebe novamente os autos da Procuradoria, reafirmando que o DAI, Departamento de Água e Esgoto, promoveu a alteração da categoria de técnico de administração para assistente de administração através da Lei 6366 de 2013 e que a FUNPREV também alterou o cargo de agente de administração para técnico de administração mediante a Lei 6807 de 2016 e reitera que a reivindicação da categoria é justa. Em 29 de julho de 2019, o ex-prefeito encaminha o PL 39 para essa casa. Eu vou aqui, inclusive, fazer a leitura da exposição de motivos utilizada à época pelo prefeito Gazeta. Considerando o abaixo assinado
dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes do cargo de agente de administração, requerendo por meio do processo administrativo 43327 de 2016, a transformação do cargo de agente de administração para técnico de administração. Considerando que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru, através da Lei Municipal 6366, de 17 de junho de 2013, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Classificação de Cargos, Carreiras e Salários, sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de adicionais produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru e da outras providências, transformou o cargo de agentes de administração em técnico de administração, considerando que a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, FUNPREV, através da Lei 6807, de 22 de julho de 2016, que transforma cargos efetivos, altera e acrescenta vários dispositivos na Lei Municipal 6006, de 16 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, transformou o cargo de agente de administração em técnico de administração. Considerando que no âmbito da administração municipal, observamos que tanto o cargo de agente de administração quanto o cargo de técnico de administração possuem atividades similares relacionadas a rotinas administrativas e de atendimento, considerando o parecer favorável do Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração CIPAR, as folhas 37 a 43 do processo administrativo 43327 de 2016, considerando tratar-se de aproximadamente 351 servidores que ocupam atualmente o cargo de agente de administração, temos a honra de submeter à apreciação e à aprovação desta augusta Casa o presente projeto de lei, que tem como finalidade proceder à alteração da Lei 5975, de 1º de outubro de 2010, através de um plano de desenvolvimento na carreira do cargo efetivo de agente de administração para o cargo efetivo de técnico de administração. O presente projeto de lei terá um impacto financeiro de aproximadamente R$ 401 mil mensais e, de acordo com a empresa atuarial, assessoria e consultoria, este resultado terá um impacto atuarial positivo de R$ 171 mil, uma vez que com esta alteração haverá aumento de contribuição previdenciária dos servidores ativos. Aí houve a publicação do PL no Diário Oficial do Município em 6 de agosto de 2019, que também está em vias aí de mais um aniversário. Em 14 de agosto de 19, o ex-prefeito encaminhou o ofício 278 de 2019 e retirou o então projeto de lei 39. Em 4 de novembro daquele mesmo ano, se criou, então, o processo 133303 de 2019 para tratar do pleito dos servidores. Oportunidade em que a Denise reiterou o parecer anterior de folhas 21 aqui do processo. No dia 4 de março de 2020, o ex-prefeito enviou novamente o projeto de lei para a Câmara Municipal e, naquela oportunidade, foi registrado aqui como PL 14 de 2020. No dia 26 de março, 22 dias depois, o ex-prefeito Gazeta novamente retirou o PL com a justificativa, aí sim, naquele momento, dos impactos que a pandemia já trazia naquele início para a cidade. Não sei se o ofício está aí. Esse é o ofício que ele
justifica. E, na verdade, assim, ele é muito parecido com o que a gente já leu, não é? Mas, ao final, ele encerra da seguinte maneira: cumpre-nos esclarecer que o parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, no âmbito de sua competência, instituir planos de carreiras para os servidores. Cumpre-nos esclarecer também tem o objetivo de contemplar a solicitação da categoria, valorizando os mesmos, assim como a viabilização do aprimoramento constante do servidor e promovendo uma melhor prestação de serviços à administração. Há que se registrar, por fim, que os 75 servidores somente se desenvolverão na carreira após a elaboração de relação pela Secretaria Municipal de Administração e publicada no Diário Oficial do Município no mês de junho de cada biênio, e tão somente a partir desse mês que os servidores aptos ao desenvolvimento serão convocados e terão os prazos estabelecidos em lei para a apresentação de documentos. E aí ele coloca aqui o impacto, mas enfim, acabou pelas razões já enumeradas aqui, sendo novamente retirado. E aí, naturalmente, quando isso acontece, acaba tendo algumas provocações esparsas por um ou por um grupo de servidores, e aí acaba se criando novos números para esse processo, por isso que há esse compêndio aqui, né? Há um calhamaço, porque começa com o original, mas todas as outras discussões formais havidas foram sendo somadas a esse processo, que é o 43327 de 2016. Enfim, com esse resumo, nós queremos aqui abrir esse debate, esse diálogo. E como a gente sempre faz, nós vamos primeiro ouvir aqueles que reivindicaram que nós fizéssemos uma audiência pública para garantir esse debate, não é? Poderão falar os que quiserem, os que estiverem preparados, que quiserem, que se sentirem à vontade para fazer essa apresentação, assim como no dia da reunião, lá no dia 15, diversos tiveram a oportunidade de se colocar. E, na sequência, nós ouviremos o Sincerme e abriremos aqui com os representantes do governo para a gente tentar caminhar esse debate aqui para a busca de uma posição que possa ser o mais próximo possível do consensuado. Tá certo? Então, vamos começar convidando o Gustavo. Eu te convidaria aqui para a tribuna, fica mais fácil, que você fica de frente aí para todo mundo. Fica à vontade, viu? Tá em casa, tá na casa do povo. Obrigado. Alô? Alô? Ah, tá. Boa noite, vereadora Estela. Boa noite, secretários. Boa noite, agentes, sindicato. Obrigado por essa oportunidade da gente estar falando aqui. Você já fez um resumo de todo o nosso processo que está acontecendo. E eu gostaria de passar aqui o meu sentimento de todo esse processo, né? Que começou lá atrás, em 2016, onde teve várias ações falando que nós vamos ser valorizados pelo trabalho que a gente faz, por tudo aquilo que a gente faz, às vezes além até do que a gente foi chamado. Mas a proposta do servidor, é servir, é trabalhar. Então, nada mais isso do que a gente quer. Então, nós tivemos audiência lá no teatro, na época, acho que a maioria que foi lá, né? O pessoal foi lá e ficou um negócio meio esquisito para a gente, que vamos fazer e não fez. A gente sempre teve contato, eu sou servidor, conheço os secretários aqui, no caso o Everson e o Donizete, sempre conversando na época com o Everton também, que é o sindicato, que era o secretário da época, com o Donizete também, que sempre nos mostrou solícito. Isso eu tenho que dizer a verdade. O Donizete sempre, nos corredores que nós trombamos, a gente conversava do processo, conversava com ele e ele foi passando tudo aquilo que estava acontecendo, até então, para nosso conhecimento. Tivemos o primeiro processo que retornou com o parecer, né? E depois disso eu fui conversar com o Donizete, a gente se encontrou, ele falou, não, estamos preparando um outro processo, esse processo vai poder descer para a Câmara sem problema nenhum, não vai ter o problema que teve no primeiro, foi corrigido, então até que ele passou pela CIPAR, passou por todos esses ok, e numa conversa de corredor, o Donizete falou, não, Gustavo, vai descer, está tudo certo, né? A gente teve essa conversa.
E aí desceu para a Câmara, e a gente acompanhando, mas aí veio a pandemia e essa situação toda que aconteceu. Nós entendemos, conversamos com o pessoal, vamos aguardar, não é o momento da gente tomar um embate mais forte, eu acho que a gente sempre foi atrás de conversar. Era o intuito nosso da comissão, o intuito nosso do pessoal de sempre conversar com a administração. Entendemos que no caso da pandemia não foi uma coisa, foi uma coisa extra, sim, uma coisa que infelizmente muito triste para todos, e aguardamos. Passada a pandemia, a gente foi retomando os contatos, né? Em 2021 a gente começou a entrar em conversa de novo com a administração, com os secretários, e a gente não percebia um retorno, e a gente não entendia, a gente conversava com um, tanto é que fizemos um novo abaixo-assinado em novembro de 2021, né, Wilson? Em novembro fizemos um novo abaixo-assinado, que é para justamente ver por que o processo nosso estava parado. Houve uma adesão fantástica, bastante agentes assinaram, e mesmo assim não tivemos respostas. Então, assim, a gente tentou, de todas as maneiras, conversar com, vou falar com a administração. Com a administração, a gente tentou todos os momentos de conversar com eles, mas a gente não tinha uma resposta efetiva. O que a gente queria, o processo está aí, ele desceu em 2020 com tudo ok, tudo bem, tudo certo, subiu. Em 2021 já havia a possibilidade dele voltar para a Câmara e não descia, e não tínhamos uma resposta. E a gente queria uma resposta, seja no processo, por escrito, olha, anda, não anda, o que está acontecendo? Ninguém queria chegar a uma audiência pública, ninguém tem esse entendimento. A gente sempre foi pela conversa, mas chegamos ao nosso limite. A gente, enquanto representante do pessoal, a gente conversou bastante, né? Fomos ao sindicato, conversar com o pessoal do sindicato para nos orientar também. Então fizemos tudo o que foi possível. Tudo. A gente tentou da melhor maneira de tudo para poder conversar. Eu não tenho essas questões técnicas que o pessoal fala, de lei, disse aquilo, não é muito do meu conhecimento. Mas aqui está eu de coração do que a gente passou. E o que a gente queria, isso é uma resposta. Olha, vai descer o processo, está acontecendo isso, mas a gente pediu essa audiência para ter uma resposta por escrito, que é assim que funcionam as coisas na prefeitura. Que o processo tem uma resposta. É lógico, a gente quer ter favorável. Mas se não for favorável, também é uma resposta para a gente sentar e ver o que a gente vai fazer daí. Então, o que a gente quer é apenas isso, uma resposta. Gente, tudo isso que a gente passou, que alguns, até, a gente tem um pessoal que é mais inflamado, né, que a gente fala, o pessoal mais moderado, fala assim, estão passando a gente e não tem resposta, e a gente conversa e não tem. Então, chegamos ao ponto de participar de uma audiência pública, justamente para ter essa resposta que a gente tanto pede. Tá bom? Por isso, no momento, eu agradeço a oportunidade, vereadora. Nós é que agradecemos, e não há que haver nenhum constrangimento, viu, Gustavo? Porque, primeiro, que é isso, a Câmara é a casa do povo. Segundo, que a audiência pública pode e deve mesmo ser considerado radical, porque é no sentido etimológico da palavra, vai na raiz do problema para discutir. É um espaço de debate para construir saídas, porque quaisquer outras medidas que sejam adotadas acabam sendo tomadas por leis que vêm para essa casa. A casa não é chancela das decisões ou das iniciativas do Executivo, a gente tem que debater. Eu repito sempre essa frase para mim que é de cabeceira, nada sobre nós sem nós. Então, nada mais justo do que ouvir as pessoas que estão diretamente envolvidas para poder apresentar as reivindicações. E acho que isso também é papel das audiências públicas, você debater saídas, para você chegar o mais próximo de uma saída que atenda aos interesses. E acho que o que chega com uma gota agora, que acende a luzinha amarela, né, é a questão do concurso. Né? Isso acaba chamando a atenção porque acaba vindo a perpetuar uma situação que já está completando 6 aninhos de um debate que ainda não foi superado. Então, acho que isso é o que faz ser muito justo que a gente esteja reunidos aqui nessa noite debatendo com vocês e com os representantes do governo. Mais algum outro servidor ou servidora gostaria de usar a palavra? Alguém? Gente, fique à vontade, viu? Aqui vocês podem ser completamente sem vergonha. Não é para ter vergonha nenhuma de falar. Que vocês estão, primeiro, entre companheiros, né? Vocês são todos, trabalham juntos. E é uma oportunidade de poder expressar aquilo que é fruto das reivindicações que vocês vêm trazendo aí há 6 anos conjuntamente. Certo? De qualquer maneira, vou deixá-los bem à vontade.
E vou convidar a usar a palavra, então, o representante do Sincerme. Chico pode vir aqui na tribuna, fica à vontade. O Sincerme que também acompanha, não é, esse debate, aqui representante da categoria, e o doutor Francisco, carinhosamente conhecido aqui por Chico, é quem tem feito esse acompanhamento aí do ponto de vista jurídico. Chico, boa noite, bem-vindo. Boa noite, senhora presidente, membros da administração, servidores que lotam esse plenário, parabéns pela mobilização. Eu não poderia iniciar essa manifestação sem primeiro externar aí os nossos agradecimentos, né, o apoio e a solidariedade que grande parte dos servidores e da população prestaram à greve dos trabalhadores da Indurb, que fizeram uma greve, do nosso ponto de vista, vitoriosa, no sentido de escancarar os problemas da empresa pública até hoje, a situação da condição de trabalho desses trabalhadores, além do que estiveram aí, conseguiram ainda de uma forma não imediata, mas conseguiram a isonomia na equiparação do Vale Compra, negada pela senhora prefeita municipal e passando por cima de todas as ameaças e as mentiras que a prefeita Suelen fez durante essa greve. Certo? Então, essa reivindicação, né, foi falado aqui 6 anos, mas na verdade a reivindicação tem 6 anos, mas essa injustiça, ela vem desde o PCCS, desde 2010. Por quê? O PCCS de 2010, né, e já na vigência da Constituição Federal de 88, né, nós estamos falando de depois, até porque a Constituição Federal de 88, ela colocou claramente que o provimento de cargo, função pública ou emprego público só se dá, provimento originário, por concurso público. Porém, o STF, através de uma súmula vinculante, que é a súmula 43, ele passou a permitir como exceção a possibilidade do provimento de cargo efetivo, sem a necessidade do concurso público, desde que esses cargos, essas funções ou esses empregos estivessem na mesma carreira. E por que eu digo que essa injustiça vem desde 2010? Porque lá existia a carreira. Tínhamos lá o cargo de auxiliar de administração, me corrigem se eu errar a nomenclatura, do agente de administração, o técnico de administração, todos na mesma carreira, né, providos por acesso mediante uma condição de avaliatória ou de tempo de efetivo no cargo. Isso não era isso, Donizete? Com o PCCS, né, justamente porque havia essa igualdade, identidade das funções, o cargo de auxiliar foi transformado, né, ou foi, vamos dizer, juntado, entre aspas, ao cargo de agente de administração. Porém, não foi feita a mesma coisa com o cargo de técnico. Então, acabou-se a carreira, não é? E foram mantidos esses 2 cargos, o que hoje é uma situação conveniente para a administração, porque ela se enriquece licitamente à custa dessa disparidade, dessa injustiça, porque vocês fazem a mesma coisa que os técnicos e ganham menos. Isso é muito cômodo para a administração. Por isso que eu estou dizendo, é um enriquecimento ilícito da administração. Para que eu vou pagar mais se eu tenho um cargo que pago menos e fazem a mesma coisa? No primeiro momento, no governo Gazeta, né, essa reivindicação começou lá no governo Rodrigo Agostinho, havia uma intenção de resolver isso, né, através de um processo, né, que
teve um parecer jurídico, no sentido que estava caracterizando transposição, né, passar imediatamente do cargo de agente para técnico de administração. Mas uma outra alternativa depois foi criada. Né, o Donizete participou dessa discussão. Inclusive, não sei se estou me confundindo, foi até anunciada em ato solene no Teatro Municipal, lá no teatro. Foi sinalizada lá. Como foi dito aqui, foi lido, eu não vou ficar repetindo. A administração pública não está adstrita ao princípio da legalidade. Ela só pode fazer aquilo que a lei prevê e autoriza. Então, se o projeto de lei em 2020 veio para essa Casa de Leis, inclusive com parecer jurídico favorável, com parecer favorável do CIPAR, ou do CIPAR, né? Presume-se que ele veio amoldado à legalidade. E para tramitar aqui, ser aprovado e corrigir finalmente essa injustiça. Porém, houve um motivo de força maior. Veio a pandemia e veio os impedimentos colocados pela famigerada, nefasta, Lei Complementar 173 do presidente Bolsonaro, que congelou todos os benefícios dos adicionais temporais dos servidores públicos a nível nacional, assim como os reajustes salariais, né? E também a contratação de novos servidores. E esse processo foi retirado. Aí, salvo engano, vocês continuaram reivindicando. Foram lá. Prefeita agora é a senhora Sueli Rosim. Essa mesmo que ameaçou os trabalhadores em greve da Endurp. Vocês procuraram a prefeita Sueli Rosim e ela sinalizou positivamente no final do ano. Não é isso? Ela sinalizou positivamente. Porém, iniciado o ano, meados de fevereiro ou março, olha, surgiu um problema nesse processo. Vocês iniciaram outro processo em janeiro desse ano, que está lá, deve estar na nuvem. Um monte de processo que está na administração, acho que está na nuvem. Porque não desce, não sai, não anda. Eu acho que está desde março no jurídico para aparecer. Pelo menos é a última informação que eu tenho. Tá, mas não tem parecer já lá atrás? Ele não estava redondo para vir para essa Casa de Leis? Então, além de todos os questionamentos que vocês fazem, qual o maior deles? O que mudou daquele momento para agora, no aspecto da legalidade, para que isso não venha novamente a tramitar? Outra coisa, não é justo, porque vocês reivindicaram e agora vocês estão cobrando uma resposta definitiva há meses, ou às vezes há mais de ano. Por que a administração enrola esses servidores? Não é justa a reivindicação? Quantas manifestações tem aí pela justiça, reconhece a irregularidade, que as funções são idênticas, que esses trabalhadores ganham menos? O que está acontecendo? Alguém sabe? Eu acho que eles têm que saber. Que nós não sabemos. Aliás, estamos cansados de perguntar. E é nesse momento, nós já fomos lá, sentamos com a prefeita, não sentamos? Comissão de trabalhadores, de servidores aqui, sentamos com a prefeita, apressa lá no jurídico para a gente pôr. E cadê? Eu cobrei aqui, eu encontrei o Rafael aqui, eu falei, e aquele projeto lá? Como é que faz?
Ó, eles querem uma nova reunião com a prefeita. Oficiamos 2 ofícios. Fomos recebidos novamente? Não. Então, esse momento aqui, essa é uma audiência pública, numa casa de leis, na casa do povo, gravada, transmitida pela, não sei se está sendo transmitida pela televisão, e é uma oportunidade de publicamente, nós estamos colocando aqui o que nós estamos querendo, para a população saber, para as autoridades, e até para a prefeita Sueli Rosim, se ela tiver alguma preocupação em pelo menos assistir essa audiência. As respostas têm que ser dadas aqui. Certo? As respostas têm que ser dadas aqui. Eu sei que tem vários, eu não vou me alongar mais, porque vocês têm vários questionamentos, aí, várias perguntas. Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu não encontrava o portão para entrar aqui. Mas eu não sei se as perguntas já foram lidas. Mas tem questionamentos e eles precisam de respostas. E eu quero aqui, em nome do Sindicato dos Servidores, novamente reiterar o nosso apoio à reivindicação de vocês, e basta de enrolação, e não é para jogar, e não vamos aceitar jogar uma coisa que vem tramitando desde 2016, de uma injustiça que vem desde 2010, para essa falácia de contratação de uma empresa, que não saiu do papel até agora, que vai fazer a revisão de todos os PCCS. Obrigado. Eu agradeço, Chico, a sua participação, essa primeira participação na audiência pública. E esse final da fala do Chico aí é importante, porque a gente sabe que na gestão anterior houve a contratação de uma empresa para fazer a revisão PCCS, e a gente sabe que, de fato, desde a criação do PCCS, acabou se verificando logo na sequência uma série de incongruências, de necessidades de alteração, e algumas, inclusive, vêm sendo aos poucos submetidas a essa casa. Nós acabamos de votar na semana passada, em segunda discussão, o que aumentou o quantitativo de vagas permanentes, de efetivos na saúde. E algumas outras a gente sabe que já são construídas e costuradas. Esse grande problema, Quando há necessidade de um remendo, se você não parar para fazer um balanço geral e já fazer de uma vez, a tendência é de fazer remendo durante muito tempo. E a gente sabe também que há, pelo menos do ponto de vista do momento eleitoral, um compromisso do plano de governo da prefeita eleita, Sueli Rosim, com o tema valorização do servidor. Então, é mais do que pertinente que há quase 2 anos de governo nós possamos trazer esse debate aqui a essa casa e possamos ouvir o governo. Então, antes de passar para o Donizete e para o Everton, eu gostaria de passar primeiramente ao chefe de gabinete, ao Rafael. Vou iniciar com o Rafael, com o final da fala do Chico, porque você acompanhou essas últimas tentativas de busca de uma posição consensuada aí a partir de reuniões entre os sindicatos, representantes dos trabalhadores e a prefeita. Não houve nenhuma com a prefeita, mas você, ao que me foi dito, participou de todas as reuniões com a comissão? O chefe de gabinete? Na última reunião com a Sueli, Tá, mas com a prefeita presente também. A prefeita participou. Tá. Então, se você pudesse começar nos contando aí do ponto de vista das tratativas políticas, como é que está a visão da chefe do executivo no tocante a essa celeuma, a essa questão aí que a gente precisa caminhar para resolver, Rafael. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, vereadora Estela, a todos os presentes aqui, os secretários já mencionados. Acerca deste assunto, a prefeita recebeu uma comissão, juntamente com o Chico do sindicato. Na ocasião também participei, recebeu a reivindicação dos servidores e, posteriormente, enviou para análise para ser visto o que poderia ser feito, Ela entende que é uma reivindicação que é legítima, tá? Então, para deixar muito bem claro que, em momento algum, ela se opôs a fazer alguma situação adversa a esses servidores ou não. No entanto, o problema que se arrasta pela Prefeitura Municipal de Bauru, que é a defasagem de salários de várias categorias, inclusive já debatida várias vezes por esta casa, em diferentes cargos e repartições da Prefeitura.
Então, quando você tem, por um lado, essa situação de defasagem de diversas categorias, por um outro lado, um processo, acho que depois o Doni pode falar melhor sobre isso, um processo para contratação de reestruturação do cargos e salários, enfim, de uma empresa que vai ser feito isso. E aí, quando você se depara como chefe do Poder Executivo, você fala, bom, como tomar uma decisão especificamente em uma categoria em detrimento de outras? Então, é uma situação que precisa ser vista como um todo pela Prefeitura, com todos os cargos, e não apenas numa situação ou outra. Ah, mas esse cargo em específico tem uma situação aqui, o outro tem... Cada um tem sua especificidade. Então, a posição do governo neste momento, no que tange a questão macro, o que seria? A avaliação que tem que ser feita do plano de cargos e salários, da consultoria da empresa que vai ser feita, para depois tomar uma decisão com relação aos cargos. Tá? Então, assim, não há como você priorizar apenas uma categoria nesse momento, sendo que nós temos várias outras com o mesmo problema. Então, basicamente, vereadora, no que tange de uma forma macro, seria isso. Com todo respeito, Rafael, eu fico aqui imaginando se a prefeita estará fazendo a mesma confusão de interpretação que você manifestou agora. Porque não se trata de defasagem salarial, se trata de isonomia. São debates diversos. Quando você coloca também que ela encaminhou para aparecer, a mim parece contraditório, porque se ela já tem um posicionamento político de que não mexe com nenhuma, então... Agora, se mandou, eu perguntaria, os pareceres jurídicos que já repousam no processo, inclusive o parecer da CIPAR, em relação à reivindicação da isonomia, não parece o bastante para chefe do Executivo? Vereadora, só para que deixe bem claro aqui, na verdade não há dificuldade em interpretação. O que acontece é que existem várias reivindicações de diversas categorias. Então, existem situações que os servidores da saúde solicitam, enfim, um tipo de benefício para melhorar o salário. Existem situações entre servidores administrativos que têm uma outra situação. Existem a defasagem. Então, o que eu quero dizer de uma forma macro, como eu disse, é uma situação que nós precisamos aguardar a avaliação da empresa que vai fazer esse estudo para poder tomar decisão de forma técnica. Uma vez que você toma uma decisão de atender um pleito apenas de uma categoria, você gera todo um problema na cadeia como um todo da Prefeitura. Então, só para esclarecer. Eu insisto, com todo respeito à sua fala, mas eu insisto que não esclarece. Que, veja, essa casa tem votado alterações no PCCS. Essa é uma questão que se arrasta desde a criação do outro PCCS, de 12 anos. Formalmente, há 6. Então, assim, há evidentes demonstrações de que a gestão anterior já criou toda a discussão, todos os pareceres, independente da reivindicação da questão da defasagem salarial dos servidores como um todo. Vamos falar, por exemplo, dos arquitetos e engenheiros, que é uma reivindicação antiga, certo? E que já tem um movimento já bastante fortalecido, não é? Já veio a esta casa. Mas aqui nós estamos falando de isonomia, porque, veja, Rafael, se não se resolve essa situação, mas diante da necessidade que se tem de novos profissionais da área, e se fazer um novo concurso público, trazendo mais algumas dezenas de servidores no mesmo cargo, só que na posição, no salário mais baixo, está se perpetuando e se agravando uma situação que não tem a ver com o debate de defasagem salarial de toda a categoria de servidores. Eu penso que há um equívoco na interpretação. E se for essa também a interpretação feita pela chefe do Executivo, eu me preocupo. E se ela também aguarda um parecer, eu também me preocupo. Porque os procuradores que já se manifestaram aqui, os servidores de carreira,
pertencentes à CIPAR, independente de estarem hoje ou não, são todos servidores que continuam na carreira do serviço público, são todos, são manifestações legítimas dentro de um processo que está em vias de acender velhinha novamente. Mas, por favor, pode ir. Você tinha pedido desculpa aí, é que eu não quis perder o embalo para fazer... Antes, então, de passar para o Donizete, o Chico havia mencionado que há algumas perguntas que vocês elaboraram. É isso, Chico? Perguntas elaboradas? Se vocês quiserem já fazer a leitura dessas perguntas, porque aí, ao passar para o Donizete, para o Everton, já vamos fazendo o aprofundamento dessas respostas e desse diálogo. Bem-vinda, mais uma voz feminina aí para... Boa noite a todos, meu nome é Guedre, né? Sou agente administrativo, né? E estou aqui hoje pleiteando, né, uma resposta da administração pública, tendo em vista que desde 2016, ele diz que tem bastante reivindicação de outras categorias, mas a nossa é desde 2016. Desde 2016, 6 anos, né, que nós estamos esperando essa resposta da administração. Então, nós elaboramos algumas questões e a gente gostaria de sair com uma resposta daqui hoje. Senhor Donizete, né? O Donizete, que é o colega de trabalho nosso, né? Hoje ele ocupa um cargo de muita relevância dentro da administração e já passou por ser auxiliar administrativo, agente administrativo, e hoje é técnico administrativo e ocupa um cargo dentro da administração pública. E ele sabe de todas essas reivindicações nossas, ele seria a pessoa mais indicada a validar a nossa reivindicação, porque ele passou por todas as atividades e ele sabe que hoje, dentro da administração, tanto um agente como um técnico executam as mesmas funções. E ele teve isso na prática. Ele sabe muito bem que hoje não há diferença, só há diferença salarial. Mas o nosso trabalho é executado, o agente e o técnico fazem as mesmas atividades. Então, a gente elaborou algumas questões e a gente queria uma resposta hoje. Donizete, você participou, né, da elaboração do PCCS e também do projeto de lei 14/2020, que criava o desenvolvimento de carreira através do acesso, que criava o agente administrativo 1 e 2. Então, se nessa época, né, você reconhece que a nossa reivindicação é justa e legal, né, já que você elaborou os dois processos, a Lei 3373/91 estabelecia que os cargos de auxiliar de administração, agente de administração e técnico de administração faziam parte de uma única carreira e tinham seu desenvolvimento na carreira através de acesso, com apresentação de cursos, seminários e afins, para pontuação e classificação. Por que com a implantação do PCCS, os auxiliares de administração e agente foram unificados e os agentes e técnicos passaram a ser isolados, se o grau de escolaridade para os 3 cargos são os mesmos e faziam parte de uma única carreira, com as mesmas atividades? Conforme descrição de cargos, a função essencial do cargo de agente de administração é executar atividades administrativas e de atendimento ao público. A função essencial do cargo de técnico administração é executar, organizar e acompanhar rotinas administrativas. Nota-se que a diferença de um cargo para outro é somente organizar e acompanhar. Gostaríamos que nos fosse explicado a diferença das funções de um cargo para outro e se, na rotina diária, é possível separar as funções dos respectivos cargos. 4. Considerando tratar-se de rotinas administrativas, as funções descritas para o cargo de técnico administração, como arquivar e localizar documentos, atender o público interno e externo, frequência e etc., atualmente também são desempenhadas pelos agentes de administração. Questiona-se pela quantidade de trabalho. Os técnicos de administração dariam conta de fazer todo esse trabalho?
5. Considerando que a CIPAR e jurídicos já reconhecem publicamente que os agentes de administração e técnicos de administração desempenham as mesmas funções e atividades, foi um erro da administração desmembrar e isolar estes? O que será feito para corrigir este erro, que está ferindo o princípio da isonomia e prejudicando financeiramente os agentes desde a implantação do PCCS? 6. Nos diários do dia 26/3/2018 e 4/1/2021, houve a publicação da contratação de agentes para suprir as vagas de aposentados de técnicos de administração. Isso quer dizer que os agentes estão realizando as atividades desses técnicos? Qual percentual gasto atualmente com a... Esse é para o secretário de Finanças, desculpa. Acho que vocês estão com as perguntas aí, né? Se vocês puderem responder para a gente. Donizete, fica à vontade, por favor. Boa noite, vereadora Estela, membros do sindicato, colegas colegas do governo e servidores que aqui estão. Em relação ao questionamento da Giedre, no primeiro aqui, sim, eu respondo que sim pelo seguinte: vocês até viram ali que eu, enquanto presidente da CIPAR, não só como presidente da CIPAR, também como membro, eu tive como presidente um período, como membro e também como secretário. Inclusive a vereadora, quando ela estava lendo partes do processo lá, tem despachos meus nesse sentido. Tem despacho, o Gustavo até mesmo ele confirmou, que conversou comigo várias vezes. Eu participei da elaboração do primeiro projeto e também participei da elaboração do segundo projeto, como servidor, como membro da CIPAR e também como secretário, então secretário da época do governo Gazeta. Participei de todos eles. Em relação à segunda pergunta aqui, que fala em relação à Lei 3373, só esclarecendo, de fato, a Lei 3373, ela tinha uma carreira. Tinha uma carreira que iniciava no agente, no auxiliar de administração e terminava no administrador. E quando você pega a carreira na 3373, lá existia uma diferença salarial, vocês lembram disso? Por exemplo, o auxiliar de administração, ele iniciava na referência 6, que era ensino fundamental completo. O agente de administração, referência 9, que também era ensino fundamental completo. O técnico de administração, referência 12, que na época, na lei, tá? Não, na lei, era ensino médio completo ou um curso qualificado. Isso consta lá da 3373. E o administrador, que era ensino superior. Lá, de fato, existia uma carreira e, apesar de existir uma carreira, cada cargo efetivo que ali tinha, existia a sua grade salarial com salários diferentes. Com a criação do PCCS, nós deixamos, na verdade, o PCCS da administração e da saúde, nós deixamos, na verdade, deixou de se existir carreiras e passou-se a ser cargos isolados. Quando foi criado o PCCS com a 5975, foi criado o auxiliar de administração, nós mantivemos ele, o agente de administração e o técnico. Esta alteração de auxiliar com agente que o Chico mencionou, nós fizemos um ano depois. Na verdade, um ano não, foi na Lei 6145, se eu não me engano, 2012 ou 2013. Foi quando nós fizemos a unificação, nós transformamos todos os auxiliares de administração em agente de administração, porque eles tinham o mesmo salário. Quando foi criado o PCCS, de fato, isso existiu mesmo. Nós
isolamos, nós criamos todos os cargos isolados, deixou de existir a carreira, o desenvolvimento na carreira passou a ser cargos isolados, só que o auxiliar de administração e o agente de administração tinha o mesmo salário no PCCS. Na 3373, os salários eram diferentes. Nós fizemos isso, aí o que aconteceu? Nós mantivemos o auxiliar e o agente com um salário e colocamos o técnico de administração com outro salário, como era na 3373. E deixou-se de existir, então, as carreiras e passamos a ter somente cargos isolados. Em relação à descrição, tanto na 3373 quanto no PCCS, a descrição que era da 3373 é a mesma do PCCS. Sim, existem muitas funções da descrição do agente de administração que são idênticas com a descrição do técnico de administração. O técnico de administração, se você for verificar lá, se você for contar a quantidade de atividades que tem o agente e tem o técnico, vai dar uma diferença de umas 5 ou 6 funções apenas do técnico. Ou seja, era como se o agente de administração nós tivéssemos 12 atividades e o técnico de administração 17. Não sei se são essas quantidades, mas é mais ou menos isso. Então, as funções, tanto do agente quanto do técnico, se nós analisarmos, elas são similares. São semelhantes, sim, com alguma diferença em relação ao técnico, que é a resposta em relação ao item 3. O 4 também, que vai falar mais ou menos isso, que é em relação às rotinas administrativas e funções que estão descritas ali, são mais ou menos idênticas e a resposta é a mesma. Agora, em relação ao item 5, que se trata da CIPAR e do jurídico, que já reconhecem que os agentes de administração e os técnicos desempenham as mesmas funções. Na verdade, se foi um erro ou não, foi uma opção na época. Isso daí, essa lei, ela é de 2010. Nós fizemos o PCCS em 2010 e quando foi feito o PCCS, a decisão do governo na época era o seguinte: olha, nós não podemos aumentar muito o gasto da folha de pagamento. Então, foi uma decisão da época. A decisão foi essa, não dá para aumentar muito o gasto da época. Então, a decisão foi que se mantivessem o técnico da forma com que está, tanto que nós colocamos isso na verdade, no parecer que a CIPAR deu. A CIPAR deu, eu era presidente da época, eu também participei ativamente da criação do PCCS, e a decisão que a comissão tinha na época era que nós não tínhamos muitas condições financeiras da época para aumentar, por exemplo, 10%, 20% na folha de pagamento. Então, a decisão na época foi que fizéssemos sim o PCCS, mas não tinha como aumentar muito, e infelizmente não tinha como aumentar muito pela quantidade de servidores que nós tínhamos à época, que hoje também nós temos uma quantidade até maior do que aquela época e não dava para nós fazermos isso. Deixa eu ver se tem mais algum. Mais uma, né? Por que ocorreu isso? Aqui o item 6, vocês estão falando em relação aos diários que aconteceram em 2018 e também em 2021. Até então, depois que nós criamos o PCCS, que nós isolamos os cargos, até hoje nós não fizemos nenhum concurso para técnico de administração. Poderia ser feito o concurso para técnico? Poderia ser feito. Porque, a partir de então, os cargos, eles passaram, a partir da Lei 5975, os cargos passaram a ser cargos isolados. A partir do momento que os cargos são isolados, nós poderíamos, sim, ter feito o concurso, e não fizemos. Estamos contratando, sim, agentes de administração. Podemos criar o cargo de técnico? Podemos fazer o concurso de técnico? Sim. Podemos fazer o concurso de técnico, mas nós estamos contratando, estamos fazendo um concurso agora de agente de administração, até porque o agente de administração, nós temos muito mais vagas do que o cargo de técnico. É isso. Vocês querem replicar? Eu acho que a grande questão aí é justamente isso.
vai optar pela mão de obra mais barata para fazer a mesma função. Essa que é a grande... Donizete, você falou, o chefe de gabinete passou. Você concorda com o chefe de gabinete de que para deixar isso, enrolar isso mais um tempo? Nós não estamos enrolando. Olha, deixa eu responder você. Vou responder. O chefe de gabinete, ele deixou claro que nós estamos fazendo, sim, estamos fazendo um plano de reformulação. Eu estou responsável por isso, a minha equipe está responsável por isso. Nós já estamos com o processo pronto, estamos na fase de pesquisas de preços. Nós já estamos consultando as instituições e vamos abrir esse processo licitatório, sim, para fazermos isso ainda este ano. Qual que é o prazo? Na verdade, já estamos na pesquisa de preços. Chegando às pesquisas de preços, o processo vai para o jurídico e voltando, nós vamos abrir... Você tem o número do processo? Temos, eu tenho o número do processo, sim. Então, Posso. Inclusive, esse processo, eu recebi uma informação hoje que a vereadora Estela pediu. A vereadora Estela pediu, o processo foi para mim hoje e eu já tirei uma cópia, depois eu te passo o número, eu já tirei a cópia e estou encaminhando para a vereadora Estela. Tá bom. Pedi, eu vou fornecer a vocês, com toda certeza. Eu acho, o Chico quer falar? Chico, pode usar a palavra? Eu acho, viu, Donizete, que a grande angústia, antes de falar, eu queria te perguntar o seguinte: esse processo que a gente vai ter acesso a ele é o trabalho feito pela própria Secretaria de Administração, que em tese seria aquele trabalho da reformulação da empresa que abandonou lá atrás. É a reformulação global de todo o serviço. Sim, é a reformulação global, só que é diferente da primeira empresa, porque a primeira empresa, vereadora Estela, quando nós contratamos, era sim para fazer o PCCS, mas infelizmente a empresa veio, a empresa não entendeu e acabou não fazendo e nós rescindimos o contrato com ela. Agora nós na verdade, fizemos o termo de referência nas condições que nós precisamos para de fato fazer isso. Nós temos, como foi mencionado pelo chefe de gabinete, e não só isso, o PCCS ele foi criado em 2010, até então nós já tivemos mais de 30 alterações de casos pontuais, e não é só que nem nós temos enviado vários projetos para a Câmara criando cargos. Mas essas alterações que ocorreram à época não são alterações, criação de novas vagas, são reclassificação salarial. Então, essas alterações criou uma coxa de retalho. É por isso que é necessário que se faça uma reformulação para evitar isso, verificando, assim, de forma justa as alterações. E, de fato mesmo, eu tenho vários processos lá que são alterações de categorias, e todos esses pedidos não são criações de cargos, e sim reclassificação salarial. É por isso que é importante se fazer isso, para não transformar um monstro como nós podemos falar do nosso PCCS hoje. Chico, pode ir. Não, na verdade, a dúvida era justamente quando ele falou que está tudo pronto, né? O processo está pronto, ele falou em tomada de preços, né? Eu até falei, no primeiro momento ia ser feita uma pesquisa de mercado, né, para ver quais os valores que são pagos aí por outros, para todas essas categorias, um valor médio, né? A dúvida era o seguinte, né? Isso não vai ter mais a empresa, ou, né, vocês vão fazer, mas aí você citou que o que está trabalhando é o termo de referência, né? Para depois a pesquisa de preço aí faz parte da licitação, não é isso? O termo de referência já foi feito, nós estamos na fase de pesquisa de preços, é isso. Então, é isso mesmo. A dúvida é a seguinte, né, Doni? A gente tem que forjar, né, uma audiência pública para descobrir essas coisas, né? Nós temos que vir aqui, nós estamos lá, qual foi a alternativa? Escreve, alternativa, não vai andar o processo por causa disso que nós vamos fazer. Então, a gente não sabe, quando a gente vem aqui e fala que é falácia, é porque não se falou mais nisso. Sem interromper você, já interrompendo, Chico,
a grosso modo, o que a empresa lá atrás teve que parar o trabalho porque viu-se que o termo de referência não daria conta do que era a proposta, agora está se preparando um novo termo de referência e preço para contratar uma nova empresa para fazer o trabalho? Isso mesmo. Nossa. Posso só complementar? Vereadora, senhora presidente, posso só complementar? Você disse aí que o termo de referência está pronto, falta acertar alguns detalhes e que vai ser disparada a licitação. Qual é o prazo estimado para que esse estudo, elaboração, eu não sei se vai mexer com todos os PCCS, se vai ser específico da administração, tudo. Qual é o tempo estimado, não sei se isso consta no termo de referência e tal, qual o termo estimado para que esse trabalho esteja feito, apresentado, espero que discutido com a categoria e com o sindicato, mas para ele estar pronto, finalizado, vocês estimam qual prazo para que isso se concretize? Tá. Esse termo de referência, ele não se trata apenas da reformulação do PCCS. São 3 situações que vai ser feito por fases, iniciando com o PCCS. O PCCS é a estrutura organizacional e também o estatuto, os 2 estatutos. O estatuto, na verdade, do servidor e o estatuto da educação. São 3 pontos lá. Então, tem o prazo de 12 meses para se fazer os 3, iniciando com o PCCS. Para ser curta, grossa e objetiva, você como servidor, agora não como secretário, nós estamos caminhando para o 2º ano de governo. O seu lado mais otimista acredita que isso é passível de ser entregue no governo, senhor Eliozinho? Sim. Estou concluindo aqui, estou dizendo que estou trabalhando com a hipótese dela ter 4 anos de mandato. Que quem está no mandato está, não é, né? O futuro a Deus pertence. Mas agora nós temos, em linhas gerais, 2 anos e 4 meses de governo. Você acha que terminar o termo de referência, o orçamento, fazer a licitação, contratar a empresa, assinar, ela iniciar esse processo com a amplitude dos 3 eixos que você colocou aí, você acha que isso seria possível de ser concluído, encaminhado para debate com a categoria, sindicato e votado na Câmara? Sim, eu tenho certeza que sim. Pode usar o microfone aí, por favor. Só se abaixar, dá uma baixadinha. A situação é a seguinte, estamos esperando desde 2016, a injustiça foi feita em 2010. Sim. Então, quer dizer, o tempo urge. Porque tem algumas situações, viu, Donizete, algumas das quais a gente já discutiu aqui, que eu acho que são situações mais gritantes. Por exemplo, ainda me preocupa a situação lá pendurada, subjúdice, naquele artigo 3º, no debate dos motoristas da UTP. Eu recebi o e-mail com a modificação proposta pela Lana. Eu acho que aquele debate do técnico em condução de veículo de urgência e a história da transferência paulatina não resolveu. Porque aqui trocou 6 por 5,5 mais 0,5. Não mudou nada, porque continua deixando ali ao escrutínio da administração a possibilidade de transferi-los. Ali é uma questão gritante que está lá no PCCS, que merecia, e que já foi um debate aqui no dia da audiência. Quando se fizer alteração no PCCS, nós vamos incluir. Mas ali é um tema gritante, que vai criar situações de injustiça e já está criando. Nós já temos problemas reais com algumas dezenas ali de trabalhadores que prestam há anos serviços naquela unidade. Agora, no caso dos agentes técnicos, é uma outra situação que salta aos olhos, porque o processo aqui é claro, inclusive nisso eu vou te dar mérito. Eu tenho concordância total com o que você escreveu aqui, eu li tudo.
Eu leio, a gente puxa só os destaques, mas a gente lê tudo. Porque a gente pede esses outros documentos, porque antes de vir para as audiências, a gente lê. Foi o que eu disse a eles quando a gente sentou dia 15. Eu não vou entrar e dizer, é justo ou não é justo. Eu leio, vejo, acho, beleza, vamos tocar. Então, assim, eu posso testemunhar que a sua conduta no debate formal dos últimos 6 anos foi irretocável. Você realmente deu pareceres aqui, se manifestou como membro ou presidente da CIPAR, que vai de encontro ao que é o anseio. Agora, eu não posso concordar, não há otimismo na face da terra que agregue condições ou nos dê qualquer indicativo de que, com 2 anos e 4, 5 meses de governo, se faça um debate, um chamamento desse porte, com esses 3 eixos extremamente complexos. Eu acho que nós... É até um apelo. E o Rafael, acho que é importante pensar nisso. Veja, todo o serviço público é essencial. Mas uma parcela mais do que significativa de tudo que a máquina administrativa encaminha, passa pela mão desses trabalhadores aqui. Fundamental. Eu não consigo nem imaginar. A gente viu o que uma greve na coleta faz. Eu não estou aqui incitando greve para ninguém. Cada um aqui tem consciência do seu trabalho, da sua importância. E todo o serviço público é essencial. Mas todo o trabalho da máquina administrativa, toda a burocracia da máquina, passa aqui. O peso para o funcionamento da máquina administrativa municipal, com esse plenário que está aqui, é gigantesco. Tudo, né? Então, assim, eu não sei, viu, Chico? Eu acho que não vai agradar. Não vai agradar, Rafael. Não vai agradar. Não vai agradar nenhum nem outro. A presença ali já em andamento de um concurso agrava a situação e a insatisfação. Acho que seria de bom tom se abrir uma janela aí, se abrir uma porta para que, num diálogo mais claro, porque aqui nós não estamos falando de defasagem, a gente sabe, a gente entende que há reivindicação de vários setores, vários. Nós mesmos fomos, enquanto mandato, portadores de várias dessas reivindicações através de reuniões e audiências aqui. Agora, como se trata de isonomia, e nós estamos falando de um concurso aí que está caminhando, eu acho recomendável para a administração que se abrisse para ouvir aquilo que você disse aqui. Os pareceres das procuradorias aqui, consultivas, que constam aqui no processo. Eu acho que o processo é claro. É que tem muito vai e vem nesse processo. Mas é inegável a necessidade de mais um remendo? Não se trata necessariamente de tratar esse debate como um remendo, porque nós estamos com um concurso aí. E é um debate complicado fazer uma nivelação pelo salário mais baixo. Vai criar um descontentamento que pode se agigantar e que pode trazer consequências que eu acho que podem ser danosas. Não só para a administração, mas para todos que precisam do serviço público. Ele tinha pedido a palavra, você também? Vem para cá, vem falar aqui. Vem cá, que você vem aqui no microfone. Por favor. Esse erro ele já foi corrigido tanto na FUNPREV como no DAEM. E cadê a isonomia do servidor público na prefeitura? Porque se a gente tirar o pé hoje para só o serviço de agente, a prefeitura para. Não tenho dúvida disso. Por isso que eu falei aqui, eu não estou incitando greve de ninguém. Vocês não precisam. Vocês têm sindicato. Eu não sou do sindicato. Eu defendo o instrumento do sindicato. Eu só estou dizendo que realmente é um cargo-chave, é importante. E tem uma situação de injustiça. E o fato de ter essa comida de bronha, esse erro, esse equívoco lá de 2010... não há uma justificativa plausível para se perpetuar isso até que daqui a 1, 2, 3... Eu vou falar para você, eu posso errar. Porque é chute. Chute é chute. Eu não acredito, Estela, cidadã, vereadora, eu não acredito nessa possibilidade em menos de 3 anos. Preparação, discussão, licitação, realização do trabalho... Não acredito mesmo. Ela tinha pedido primeiro? Pode usar esse aí, por favor. Fica à vontade. Você se identifica? Eu sou a Roberta, boa noite, dá licença. Só para reforçar mesmo, o concurso está aberto
para substituir os técnicos que aposentaram. Que, por sinal, não respondeu a pergunta direito da GIEDRE. Mas é para substituir os técnicos. Era só isso que eu queria reportar. Você quer replicar? Pode replicar, Donizete. O concurso não está aberto para substituir os técnicos. O concurso está aberto porque existem várias vagas de agentes de administração e é para substituir, na verdade, esses agentes que aposentaram ou pediram exoneração. GIEDRE. Donizete, o que a gente percebe aqui é que, assim, é inegável que vocês já vieram com a resposta pronta, que vai ser contratada uma empresa para poder fazer essa avaliação do PCCS. Já foi explanado, explicado, redigido, que o nosso caso é diferente. Desde 2016, essa reivindicação, e a gente se sente o quê? Você falou que não está se arrastando, não estão enganando, não estão nos enrolando. Estão, sim. Porque desde 2016, se vocês já sabiam que ia ter toda essa reivindicação, que ia contratar uma empresa, até agora vocês não responderam para a gente. E a gente está nessa enrolação. Quer dizer, todo esse desdobramento, todos esses pareceres que tem, vão ser jogados no lixo, porque vocês vão contratar uma empresa que vai fazer a avaliação. E essa empresa vai avaliar que nós não temos direito, e assim vai ser engavetado e pronto, e acabou. E assim, eu me sinto todo esse desdobramento que a gente teve, todas as reivindicações desde 2016, de uma reparação que deveria ter sido feita em 2010, quer dizer, são 12 anos, não são 6, para ser jogado no lixo. Vocês vão contratar uma empresa, gastar dinheiro público para contratar, porque não vai ser barato essa contratação, de uma coisa que já está toda revista, com parecer jurídico, com parecer de CIPAR, com parecer de tudo ali, falando que nós estamos irregulares, que nós estamos fazendo atividades, desempenhando funções que não são nossas, para vocês colocarem que não vai dar certo. Então, é jogar no lixo todo esse empenho que nós tivemos até hoje aqui. Então, eu me senti assim, que você pegou um nariz de palhaço agora e acabou de colocar na minha cara. Eu me chamo Giovana e eu tenho uma pergunta para você, Donizete. Quando você pensa nas coisas que você está fazendo, você pensa como técnico em administração ou como secretário, e você esquece o tempo que você foi efetivamente um agente, um técnico ou qualquer coisa desse tipo? Ou você joga mesmo para o ar tudo que você aprendeu quando você entrou na prefeitura? Giovana, de forma alguma. Antes de ser secretário, eu sou servidor público como você. Eu tenho 30 anos de serviço público. Eu prestei concurso como você. De forma alguma eu esqueço isso. Então, por que esse tipo de atitude esquecendo a nossa causa? Gustavo. Uma pergunta. Fala-se vários cargos. Quantos cargos estão na mesma situação que a nossa? A mesma situação. Eu sei que vários estão pedindo reivindicações, valorização, mas nessa situação que a gente está, que já tem parecer, que esse caso de isonomia, quantos cargos tem na prefeitura? Na verdade, existiam alguns cargos. Hoje, da forma com que de vocês, era vocês, o digitador, porque o digitador, se vocês olharem lá também, ele começava com digitador, depois vinha o operador de computador, depois do operador de computador, se eu não me engano, era o programador, para chegar no TI hoje. Seria o cargo de vocês e o cargo de digitador. Eu acho que o digitador deve ter 2 ou 3 cargos. O que eu quero fazer essa pergunta, Donizete, é só para ver o tamanho que vai ser feito o estudo dessa empresa, sendo que nós somos apenas uma categoria, que já foi falado. Então, não é uma questão de ter 10, 15, 20 categorias, está igual ao nosso. Por isso, a gente pede para ver o nosso caso realmente como exceção. Entenda a valorização de todos os funcionários, a gente sabe a diferença que tem no mercado. Mas o nosso caso é praticamente único, porque digitador eu acho que nem sei se tem ainda na prefeitura, deve ter um ou dois. Não estou aqui entrando no mérito também, tá?
Pode ficar à vontade, Chico. Melissa também queria. Pode ficar à vontade, Melissa. O Rafael, eu acho que vocês não estão levando a sério a reivindicação deles. Não é uma reivindicação qualquer. São os agentes administrativos que fazem todo o administrativo funcionar. Se eles fizerem só o trabalho deles, de agente administrativo, como é que vocês vão ficar? Porque eles fazem o trabalho de técnico. A gente sabe. Eles sabem. Vocês não estão levando a sério, gente. Não pode falar. Isso daí que vocês falaram para mim é uma reforma administrativa. E depois ainda vai passar pelo jurídico, que fica eterno, como diz o Chico, vai para a nuvem. Vocês não estão levando a sério. Está parecendo brincadeira. É uma coisa simples de resolver. Você conseguiu, com esforço, citar 2 cargos. Qual que é o problema de resolver 2 cargos? A gente está aqui falando de 1. Nem são 2, 1. Está levando como brincadeira. Resolve o problema. Desde 2016, vai esperar 4 anos para ficar pronto o estudo, que para mim é reforma administrativa ainda. Está levando na brincadeira. Não, justamente isso me chamou a atenção quando o Donizete disse que esse estudo, além da revisão do PCCS, ele vai fazer também a revisão da estrutura organizacional. Aí eu não sei se esse organizacional também é em relação à organização administrativa, certo? E alterações no estatuto. Isso nos parece, essa é a preocupação que a Melissa colocou, isso nos parece uma reforma administrativa, certo? E é o que a gente tem visto aí, quando mexe em estatuto, tem visto o projeto, a emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional e a lei complementar do Dória, acabando com as faltas abonadas, mitigando o abono de permanência, licença-prêmio, etc., e várias outras coisas. Eu acho que a gente precisa dar uma olhada nesse termo de referência antes de disparar esse processo, porque você tem que ficar claro se vai mexer só na estrutura de cargos ou se vai mexer em direitos que estão no Estatuto do Servidor Público Municipal. Eu quero reforçar a fala do Chico Donizete, porque aqui, com todo respeito, a percepção, você deve ter notado, que deve ter chegado para você, que eu refiz indagações acerca do projeto. Por quê? Porque no primeiro pedido de informações, que esse projeto se encontra na Comissão de Economia. O projeto que ele cita, que essa cópia está sendo enviada, é o que faz, que traz a criação de cargos e cria departamentos lá na CEPLAN, na SEMA e na SEAR. E nós fizemos uma série de questões. E na primeira resposta, com todo respeito, eu não sei como que caminhou lá dentro, mas o que chegou para mim estava quilômetros-luz do que eu perguntei. E comigo não tem jeito, gente. Não é que eu sou chata, eu sou dedicada. Eu vou ler. Eu, minha equipe, todos os assessores. Nós vamos ler. Não respondeu o que eu perguntei, eu mando de novo, até a resposta chegar. Então, esse pedido aí, por exemplo, aí eu fiquei com a percepção, principalmente pela importância, pela descrição que você deu aí, e por esse sentimento que eu também fiquei de reforma. Deu a sensação de, agora vai mandar, insistiu, vai mandar, mas a sensação que deu não mandou a primeira vez, porque parece que não queria mesmo mandar. Que era muito claro as perguntas que eu fiz lá. Eu não sei se foi para você, para quem que foi, porque eu fiz várias perguntas, envolve 3 pastas diferentes, está mexendo na estrutura, mas não veio ainda, não chegou ainda para mim, porque não é só essa pergunta, né? São várias que a gente fez. Mas assim, então já pode se preparar para ter uma grande repercussão, porque a hora que chegar, naturalmente, não é um documento sigiloso, vai chegar aqueles que se interessarem, que pedir, nós vamos compartilhar, inclusive com o sindicato, porque eu tenho tido cuidado de envolver o sindicato em todas as discussões, porque é a obrigação deles.
ganham para isso, inclusive, né? Não são voluntários, são diretores, são advogados do sindicato e têm essa obrigação. Agora, muitas coisas não passam por eles porque a administração não manda. Quando chega aqui, já virou hábito, eu mando. Eu até vivo dando conselho, né, Chico? Eu sempre falo aqui. Eu sugiro que passe por lá primeiro e venha. Eu estou pressentindo que numa tramitação normal é isso. Seria muito tempo. Mas com essa conotação de reforma, vai dar polêmica, vai demorar. Eu ainda quero insistir aqui na necessidade de se ter um olhar sobre esses únicos duas vertentes aí dentro da administração que busca isonomia. Nós não estamos falando de salário, nós não estamos discutindo isso. A gente sabe a complexidade disso e não é atribuição da audiência pública isso, é um outro debate. Eu opino que eu acho que deveria se abrir, viu, Rafael, uma agenda com a chefe do executivo neste sentido. Olha, alerte-se, é uma função essencial, não se trata de aumento, tem concurso em andamento, tem polêmica, vai ter repercussão, é um assunto... E eu acho que uma das coisas mais graves, viu, Donizete, é o fato de que já foi resolvido na FUNPREV e no DAE. Então, a se imaginar que se deveria aguardar uma reforma geral do PCCS, que agora já caminha para ser uma reforma administrativa mais ampla, e eu comungo de você, Chico, quando falo em reforma administrativa, treme até minha espinha, porque eu já lembro da PEC 32, que graças a Deus está paralisada no momento, mas assim, que muda demais a situação do público no sentido da coisa pública, né? Do papel do servidor, do papel do prefeito, do papel do vereador. A PEC 32, avaliação minha, e nós fizemos uma audiência pública aqui ano passado, envolvendo uns 15, 20 sindicatos, categorias diretamente ligadas a empresas públicas. Correios, institutos, sistema prisional, educação, uma série. Por quê? Porque é uma reforma que realmente castiga, né? Dá uma autonomia, cria super executivos, empobrece o legislativo e alguns instrumentos ou empresas públicas podem desaparecer da noite para o dia numa canetada do chefe do executivo, seja municipal, estadual ou da esfera federal. Então, assim, é muito perigosa. E aí, eu realmente temo. Na melhor das previsões aqui, eu antevejo, no mínimo, 3 anos e muita polêmica, muita resistência, porque seguramente pode trazer coisas boas, mas pode trazer muitos jabutis na árvore, né? Vai acabar tendo. E vai ser debatido. E aí, assim, eu acho que seria muito injusto, já que tem concurso, inclusive, em andamento, postergar o debate em torno destes trabalhadores, jogar isso para o término desse processo. E, assim, pode acontecer várias coisas, né? Numa licitação, a gente sempre sabe que pode acontecer. A gente sabe como começa. É difícil a gente saber como termina, né? Licitação, comissão especial de inquérito e comissão processante, a gente sabe como começa. Como termina, é uma dinâmica. Não é fácil. Alguém acho que tinha me pedido a palavra enquanto eu estava falando. Alguém mais aí gostaria de... Alguém tinha levantado a mão e eu acabei embalando aqui no restante da avaliação. Nós ainda não chamamos para a mesa o Everton, porque o debate acabou ficando na esfera política e apontou para um rumo diferente até do que nós imaginávamos. Mas eu gostaria de trazer você para a roda, né, nesse praticamente caminhar para uma conclusão aqui. Everton, no debate aqui, essa complexidade desse processo aqui, 433-327-2016,
tem diversos pareceres, né? E tem aqui a preocupação de se mandar para finanças, de se ver se as possibilidades, o tamanho das pernas do ponto de vista do orçamento. Quando o Rafael fala, que são duas discussões, né? Aí lá no começo o Rafael fala, já mandou analisar. Porém, não dá para acreditar que mandou analisar, porque, pelo que o Donizete está dizendo, tomou-se a decisão de que não se discute nada agora e vai se aguardar a contratação de uma empresa para fazer uma reformulação mais ampla. Mas vamos imaginar que tenha andado minimamente lá. E chegou para você agora algum novo pedido de avaliação da questão orçamentária? E você, particularmente nesse momento, vislumbra algum óbice do ponto de vista das finanças municipais para atender esse pleito da categoria? Boa noite, vereadora Estela, que preside os trabalhos, os representantes dos sindicatos, os amigos servidores, agentes administrativos. Hoje, público, né, a situação financeira da Prefeitura se encontra-se muito melhor do que quando estava no limite prudencial que consta no processo. Hoje a gente tem um gasto com o pessoal sob controle, na casa de 43%, 44%, que é o que a gente planeja manter para não ter nenhum problema. Se eu não me engano, eu já vi esse processo algumas vezes, mesmo antes de ser secretário, quando ainda eu era diretor de Departamento das Finanças, quando o Everson era secretário. Ele começou com a transformação de todos os agentes para técnicos. Foi feito um estudo sobre o valor, o impacto orçamentário e financeiro que causaria. Se eu não me engano, na época era em torno de 4,2 milhões, mais o impacto que teria na FUNPREV, que acaba também complementando o que a gente conversou ontem, recaindo sobre a Prefeitura. Com base nessa fórmula, eu acho que, como se trata de hoje em torno de 340 agentes administrativos na ativa, inativos eu não sei quantos, mas assim, a gente estaria falando de um impacto aí facilmente na casa de 6 a 7 milhões de reais ano, entre ativos e inativos, caso todos se transformassem em técnicos. Aí sim a gente teria um impacto considerável não só na parte orçamentária, como também no índice de gasto com o pessoal. Aí a segunda medida, se eu não me engano, foi essa alteração que limitaria 75 servidores que passariam para técnicos no segundo projeto de lei, que teria um impacto hoje aí mais ou menos de 1,5 milhão. A gente trabalha hoje existem várias, através agora da Lei de Responsabilidade Fiscal, além do próprio custeio da folha, que hoje corresponde facilmente aí, na casa de 40% a 45% do orçamento da Prefeitura. A gente tem agora a questão da FUNPREV, como é que vai ficar. A gente tem a questão da dívida da Coab, além de outros parcelamentos que tem, além do custeio de benefício e a manutenção da cidade. A gente sempre estipula, quando a gente está fazendo a elaboração da LOA, então a gente já tem mais ou menos estipulado uma previsão do IPCA para o ano que vem, e esse ano a gente conseguiu, depois de muitos anos, conseguir dar o índice de 10,06. Eu não me recordo quando tinha sido a última vez que a gente conseguiu repor a inflação do período. A ideia é o quê? Que a gente consiga manter essa lógica, até pela situação financeira que hoje a Prefeitura se encontra, mas a partir do momento que a gente tem inúmeras discussões, como já teve dos engenheiros, como tem da própria TI, que acabou nem ganhando força, porque a TI da Prefeitura hoje se encontra sobre a Secretaria de Finanças. Quando a gente fala, às vezes, de uma organização, um departamento de tecnologia hoje fica vinculado à Secretaria de Finanças, porque isso foi feito lá há não sei quantos anos atrás. Eu acho um absurdo. Tem cidade que existe Secretaria de Tecnologia. Por isso que, quando se fala que a gente precisa rever além do PCCS, a gente tem que rever muita coisa. A própria Secretaria de Educação, com o orçamento que ela dispõe hoje, se você pegar o organograma dela com relação a cargos e estrutura, ela é muito limitada. Qualquer secretário que tiver lá, ele vai ter problema de gestão. Então, dando um exemplo, assim como diversas outras. Então, quando a gente fala de uma contratação de uma empresa, e eu acho que nesse caso, a gente vai até além de uma empresa, talvez seguindo até o exemplo do que a própria Câmara fez, partir para uma contratação de uma fundação, uma USP, uma Carlos Chagas, algo de nível muito bom, que tem expertise na área pública, porque a última realmente deixou a desejar.
Se eu não me engano, teve até aplicação de penalidade por não ter cumprido o que tem sido contratado, salvo engano, poderíamos até depois confirmar essa informação. Então, eu acho que essa contratação que tanto se falou aqui é fundamental, porque vai no que o sentido até do que o Chico falou. Além de verificar o valor de mercado hoje que um profissional ganha, tanto engenheiro, administrativo, profissional de TI, que a gente, voltando ao profissional de TI, a gente perdeu 80%, 70% dos profissionais de TI nos últimos 2 anos, por causa do valor que é pago hoje para eles. É totalmente absurdo. A gente tem inúmeros casos. Realmente a gente tem parecer, eu entendo, e realmente os agentes administrativos eles fazem a prefeitura funcionar. A própria Secretaria de Finanças hoje são os agentes administrativos hoje junto com outros cargos, mas que fazem a engrenagem gerar. Mas assim, quando a gente fala de um impacto, independente de passar todos ou passar igual o segundo projeto de lei, em torno de 1,5 milhão ou até os 7 milhões, isso vai acontecer o quê? Se tem uma previsão, vamos dizer assim, de 7%, que é a previsão do último IPCA, 7,5% de aumento salarial para o ano que vem, se a gente conseguir fazer isso, é o que a gente está estudando agora na LOA, o quanto a gente teria de perspectiva de possível aumento para o ano que vem? Controlando, porque esse ano a gente já teve em torno de 700 convocados, novos servidores que vão entrar a partir depois da Lei Complementar 173. A gente pôde voltar a repaginar ou oxigenar algumas secretarias, como a própria Secretaria de Educação, que com várias escolas não poderiam fazer novas contratações, só reposição. Então, a gente está acompanhando o gasto com o pessoal, igual eu falei, está sob controle, e a ideia é que a gente nem chegue mais perto dos 50%, para não criar também, porque a partir do momento que o índice do pessoal está lá em cima, nas alturas, ele tira qualquer tipo de discussão. Essa discussão talvez nem estaria ocorrendo se tivesse algo nesse sentido. Então, a importância de manter o gasto. Então, a gente limita, por exemplo, se a gente sabe que a previsão do IPCA do ano que vem é X, e se a gente conseguir chegar nesse X, todos vão ser apreciados por isso. A partir do momento que a gente tem uma discussão de uma categoria, nesse momento, unilateral, seja o agente administrativo, seja um técnico, seja um profissional de TI, seja um engenheiro, ou qualquer outro que já teve, a gente vai pegar o quê? O valor previsto desse todo e vai descontar, porque assim, a fonte específica para a previsão do gasto com o pessoal, ela é única. Então, se de repente, a partir do momento que a gente verifica que vai ser feito isso, a gente vai tirar do todo o outro. Tipo, se era a previsão de 6,5%, se o impacto for de 1,5 milhão, vai cair para 6, 5,5 devido a esse outro gasto. Então, Everton, mas olha, deixa eu te falar. É que assim, a pergunta que eu quis te fazer é para saber do trâmite. A prefeita mandou para você para fazer o impacto agora ou não? O impacto é feito na Secretaria de Administração e posterior para Finanças. Não chegou para você? Atualizado com o número hoje atual, não. Não chegou? Não. Então não andou. Isso que eu queria saber, não andou mais. Porque, tipo assim, a fala do Rafael, e aí eu acho, você sabe o quanto de respeito, mas assim, eu acho perigoso essa fala final sua, porque vai ficar parecendo, eu vou insistir em separar, o que é aumento do que é isonomia. Tem que separar sempre. Sim. Mas assim, eu acho muito pesado dar-se uma interpretação como essa que você está dando. Eu entendo o que você está pensando como um técnico da área, mas dizer que, olha, se eu corrigir essa distorção, a minha possibilidade de dar um aumento de 10 geral lá na frente pode vir para 6, é sobrecarregar uma injustiça que vai se perpetuando. Não, vai ter? Não, vai ter. Eu sei disso, eu só quis mostrar a parte técnica do estudo que é feito na Finanças. Então, assim, eu tenho que separar lá, quando a gente faz esse levantamento, classes. Não, eu entendi. A gente tem um valor X. Sim. Se esse valor X vai ser rateado num aumento específico de 1, 2, 3 classes ou de todo, a partir do momento que, beleza, não, a gente vai querer manter o aumento do 7,5, vai ser uma discussão junto com a prefeita que comanda e tem a decisão final, e vai fazer assim, não, a gente vai atender categoria 1, 2 e 3. Só que para a gente fazer isso, a gente vai ter que cortar na carne. Sim, sempre é, a gente sabe. Sim. É que assim, a gente... Não estou querendo Sim, jogar... eu entendi. Tá? Eu entendi o seu papel de técnico, inclusive. É o que a gente quer
colocar com a maior clareza possível do ponto de vista político para a chefe do Executivo que não se trata de um debate de aumento. Vai fazer com que alguns que estão ganhando X passem a ganhar Y? Sim, mas por um debate de isonomia, que independente da consequência que trará no próximo dissídio, é uma conversa para outro pôr do sol, né? Senão vamos ter que ir tocando esse debate aos poucos, porque esse aqui já se arrasta. Exato. A minha preocupação era saber se havia chegado para você, para saber se ao menos... Eu acho que ele passou por mim, talvez no final do ano passado. Assim, ultimamente, devido até esse estudo relacionado a essa contratação dessa fundação ou empresa que vai fazer o PCCS, esses processos a gente está aguardando para verificar a melhor forma de fazer. Igual eles comentaram, a partir do momento que for analisado e as demandas vão ser, todos os processos, tanto é que é uma em reuniões que a gente fez com o Doni, todos os processos serão analisados para a gente verificar. Esse processo é um dos mais antigos, acredito, já tem parecer, então a partir do momento que for apreciado, eu acredito também será um dos primeiros. Eu só queria deixar bem claro. Na hora que a gente está montando a peça orçamentária, na Secretaria de Finanças, a gente trabalha com um número. A gente tenta tirar a parte política e a parte de categorias, etc. Então, eu tenho um número X para trabalhar. Qualquer decisão política ou qualquer outra decisão, até que técnica, é do mesmo volume de orçamento que a gente considera. Sim, só para deixar bem claro. Com certeza. Secretário, quando se fala do percentual gasto com a folha hoje, é contabilizado os cargos vagos também? Não, é só a despesa liquidada. Então, só o que realmente foi pago para os servidores, de todos os órgãos. Gustavo? Não, secretário, eu entendo toda essa questão técnica, é importante, nós temos secretário de Finanças técnico, mas não dá para separar da parte política. Como você falou, eu vejo a importância de todas as áreas, que tudo que afeta, e no primeiro momento eu até pensei, nossa, a gente é tão importante que a gente vai afetar toda a prefeitura. Só que como toda a prefeitura está sendo cortada na carne, a gente também está sendo cortado na carne faz muito tempo. Então eu sei que há decisão, da sua parte, a decisão técnica, entendo isso, respeito, e a gente se sente até assim, tranquilo para não fazer loucura, que já tivemos no passado. Mas não dá para separar, e é esse o nosso questionamento. Então, tem a parte técnica, mas aí vai ter a decisão política que precisa ser tomada. E é isso que a gente está pedindo, uma decisão, por escrito. Obrigado. A gente como servidor, amanhã, hoje eu estou secretário. Amanhã eu vou estar trabalhando junto com o Gustavo, que é da Secretaria de Finanças. Eu tenho diretor de departamento, agente administrativo. Minha secretária é uma agente administrativo. Na Secretaria de Finanças não tem nenhum cargo de fora. Eu tenho inúmeros diretores, agentes administrativos, chefes, agentes administrativos na secretaria, que hoje eu estou como secretário. Assim como deve ter vários diretores e inúmeros. Existem agentes administrativos que hoje ocupam cargos de grande valia, além dos que realmente, mesmo não tendo cargo, estão ali fazendo o serviço dele. O que eu gostaria só de deixar claro é que eu não estou entrando no mérito do trabalho, eu acho que é uma discussão muito válida, é uma discussão que vem de anos, eu até entendo a situação deles, eu já conversei com vários agentes administrativos sobre isso. Eu só passo assim, tanto quanto, de repente, a parte, eu já conversei com o ex-prefeito sobre isso, eu já conversei com a prefeita Suelen sobre isso, e quando chega com relação a números da parte técnica que me cabe, eu só especifico isso. Toda despesa, e não só com relação ao pessoal, toda despesa, independente de que seja um convênio, uma contrapartida de um convênio, um recap de 20 milhões, igual já foi, as consequências do que deixou-se ou pode deixar a própria dívida da Coab, que precisa ser tratada, vai afetar outros custeios ou a própria folha de pagamento. Então, só queria deixar bem claro isso. Não, sem dúvida. Você quer fazer mais uma ponderação? Quero. Em 2020, já havia previsão para esse projeto de lei. O que foi feito com essa verba? Em 2020, o projeto de lei ele foi retirado, acho que em maio, certo? Sim. A elaboração da LOA para o exercício seguinte foi em setembro. Então, eu acredito que, como foi retirado, acabou nem acontecendo a previsão orçamentária para o exercício de 2020. Eu acho, viu, gente, que não adianta a gente ficar patinando.
Eu acho que tem, assim, uma posição muito clara e acho que, como encaminhamento prático, tem um apelo nosso de que essas duas situações dentro da administração pudesse ser visto ou possa ser visto, viu, Rafael? Aí é com você mesmo para encerrar. Possa ser visto pela chefe do executivo como uma situação anômala. Nós não estamos discutindo aumento. No tocante ao debate de isonomia, porque, de fato, jogar esse debate para essa reforma administrativa ou essa revisão do PCCS, realmente a gente vê sem o otimismo aí que o Donizete emprestou aqui, por exemplo. Não acredito realmente ser possível isso se esgotar em 1 ano e meio, 2, enfim. Queria ver com você essa possibilidade. Você quer fazer uma intervenção? Pode terminar. Essa possibilidade de que isso possa ser levado à prefeita. Se há essa possibilidade de se abrir esse diálogo e se tratar de forma distinta, esses 2 casos são os únicos 2 casos de isonomia. Não estamos discutindo aumento. Eu acho que você devia fazer a intervenção, viu, Gedre? Fazer a intervenção que você quer fazer, porque aí depois eu passo para ele fazer um encerramento, para ver se a gente fica com esse gancho de abrir uma perspectiva. Porque a gente só também ficar aqui, né? Eu acho que a grande chave não está aqui. A grande chave está se o apelo tirado hoje, depois de 2 horas de debate, pode ser ouvido e atendido pela prefeita e se abra uma porta, uma possibilidade de mantermos esse diálogo sem vinculação com a reforma do PCC. Então, faz a sua observação. A gente queria só ouvir o parecer do jurídico. Que está aqui hoje representado. O que ele tem a nos dizer? Boa noite. Bom, os pareceres que são técnicos estão no processo, já foi falado. Eu, como secretário, eu não posso, inclusive, dar parecer. Tá? Eu encaminho, faço a gestão da secretaria. Mas está encaminhado e acredito. Mas do ponto de vista jurídico, viu, Gedre, não tem óbice. Está aqui, tá? Pode, entendeu? Do ponto de vista, tem impacto no possível aumento lá no dissídio? Pode ter, terá, como qualquer gasto, vai ter, né? Vai mexer com a verba orçamentária. Tem parecer da CIPAR, já teve projeto. Então, assim, eu acho que não é essa a questão. Acho que hoje nós avançamos o que nós podíamos avançar. Acho que a grande questão que fica é se há ou não essa possibilidade. E vamos colocar aqui o apelo nas mãos do cargo mais político dos que estão na mesa. São todos cargos de confiança da prefeita, mas um deles é mais político, é mais de proximidade, é de saber se é possível se abrir uma esperança, uma janela de se ter um novo diálogo, de a prefeita pensar nesses 2 casos de isonomia, separado do debate mais amplo das distorções que a gente sabe, sim, que existe no PCCS. Aqui ninguém discorda que é necessário que tenha uma ampla reformulação. Tem várias distorções, todo mundo sabe. Mas o que a gente coloca aqui como apelo de você levar para a prefeita, se ela abre a possibilidade para que nós dialoguemos com ela os 2 casos de isonomia. Acho que isso é o resumo da ópera. Entendi, vereadora. Como eu disse, até para reforçar, ela entende como legítima, tá? A reivindicação. No entanto, me parece que está muito bem consolidada a questão de aguardar realmente esse certame para que as decisões sejam feitas, tá? De qualquer forma, eu posso verificar o processo que está em andamento, consultar a prefeita mais uma vez e, como assim solicitou o Chico aqui do sindicato, de fazer a resposta oficial para que vocês tenham a resposta de uma forma oficial. Eu vou fazer um encaminhamento na mesma linha do teu, vou só alterar um ponto. Nós terminamos ontem aquela audiência pública na discussão da FUNPREV, cujo encaminhamento final foi o agendamento de uma reunião entre o sindicato, representantes dos ativos e inativos, com aqueles vereadores que quiserem tomar parte no debate.
que ficou aí sob seu encargo de mandar, de fazer esse agendamento. O que eu pediria que você levasse para a prefeita é que, nesta reunião, já que será bastante representativa e que o assunto FUNPREV interessa a absolutamente todo mundo, que nós coloquemos aí uma segunda pauta, que a gente possa também ter a oportunidade com ela, nesta reunião que nós teremos, de discutir o item isonomia. E nós podermos abordar e tentar convencê-la de que o assunto se distingue do tema aumento, né, defasagem, e trabalhar para o convencimento de que há a necessidade da correção imediata dessa distorção, independente do prazo do PCCS. Pode ser assim? Posso verificar, sim. É isso, né, gente? Eu acho que hoje não adianta a gente estender mais aqui. Eu penso que foi muito importante. Vocês tiveram oportunidade, falaram, né? O diálogo é importante para construir uma posição mais próxima possível de consensuada. Vamos continuar firmes, organizados, unidos. Eu acho que essa demonstração de organização e unidade é a que faz o convencimento. Certo? A política se muda pelas ações. Então, é vocês organizados e argumentando que pode fazer com que essa situação aí se corrija o mais brevemente possível. Certo? Então, nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada esta audiência pública às 20h18. Convidaria vocês todos, a gente faz isso toda a audiência pública, somente os que envolvem servidores.